Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E hoje a gente tem dois convidados especiais aqui com a gente. O nosso amigo Kleber Fak, que reapareceu. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra participar desse podcast. Ouço toda semana, um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Ah, que bom que você topou gravar com a gente. Além disso, a gente tem outra convidada muito especial, que está direto como correspondente de Londres pra gente, que é a Elo Cleaver, que reapareceu também. Oi, pessoal! Nossa, quanto tempo, que saudades, hein? Meu Deus do céu. Obrigada pelo convite. Eu sou muito fã do podcast de vocês. Eu ouço toda semana, todas as dicas. Eu amei, que hoje é reencontro de queens, porque a gente vai essencialmente falar sobre as realezas do mundo da música, né? E, mais uma vez, a gente tá sem a nossa queen, Isadora Almeida. Onde ela está hoje, Kleber? O que aconteceu com Isadora? Então, eu acho que nas últimas semanas a gente ficou inventando mentiras aqui, mas a bem da verdade é que a Isadora está na Inglaterra também. Ela fez parte da comitiva do Bolsonaro. Foi de última hora para se despedir da Queen Elizabeth. Então, ela está por lá, ela está protestando. Então, vocês devem ver ela na cobertura da Globo News. Ela deve estar aparecendo ali por trás, assim, com alguma camisa do Oasis. Vídeos da BBC, né? Fiquem de olho. BBC, Globo News, coisas de bolsonaristas, CNN. Ela está junto ali no meio. Ela quem fez o look de luto da primeira-dama. Então, Isadora está por perto. Que horror, meu Deus. Ai, vamos lá. Para começar, a gente tem que fazer o quê, Kleber Fak? Quais são os recadinhos? Você é convidado, mas vai trabalhar também. Ai, deixa eu ver se eu lembro. Eu ouço todas as semanas, então é muito fácil. Você segue a gente nas nossas plataformas de streaming, pode ser essa mesmo que você tá ouvindo. Segue a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. E se puder, apoia a gente no padrim.com.br/podcast VFSM por apenas R$5. É R$5 mesmo, Renan? Faz muito tempo que eu não participo. R$5, não Por teve apenas inflação, ó. Mas é só a partir, gente. Exato, mas Então, se quiser doar mais, 10, 15, 20, 13, pode doar que aceita. E em contrapartida, você tem acesso a muitos programas com antecedência. Você tem acesso ao grupo fechado dos assinantes. Eu estou lá no grupo fechado, adoro altos diálogos, altas conversas. E você participa das gravações ao vivo aqui. Olha, tem o Fabrício Neri, Jefferson Kozeniewski, o Lucas Pereira, o Reynolds, o Pedro Carvalho e a Maria Lua, todos aqui, ó, toda semaninha, batendo papo junto com esse podcast que está o quê? Atendendo a um Brasil de audiência. Maravilha. Vamos falar sobre música então, minha gente? Vamos! Bora. A monarquia é uma das formas mais antigas de governo, com eco das Chique. lideranças tribais. Ela tem seu poder baseado na figura de um monarca e dos seus descendentes. Tudo. O monarca escolhido por Deus ou um conquistador de terras, o rei, o faraó ou o imperador é uma figura simbólica que toma conta da vida de todo mundo sem que as pessoas tenham qualquer escolha sobre isso. Graças aos divos da Revolução Francesa, Mito, lacre! se tornou moda em muitos países mandar os reis e as rainhas para a guilhotina, sem dó. Porém, alguns países ainda insistem nesse conceito cafona de família real, que é o caso da Inglaterra. E essa família real ainda tem uma importância política e social muito grande. Tanto que o falecimento da rainha Elizabeth II gerou comoção e ódio ao redor do mundo. Comoção entre as bonecas que se acham inglesas e ódio para todos aqueles que sofreram em países colonizados ou saqueados pela Inglaterra. Inclusive, né, hoje é dia de comemorar que a véia foi abraçar o papai do chão, então todo mundo batendo palma aí. Hoje é o encontro dela com a Diana. Queria saber de vocês, minha gente. Qual foi a sensação de vocês com a morte da rainha? O que se impactou na vida de vocês? Lá em Itaipulândia, o que impactou? Gente, Itaipulândia é um impacto, né? Itaipulândia, essa aldeia global, esse município de 10 mil habitantes, populado por italianos, alemães. Acho que não tem ingleses lá, mas o povo se amarra nessas cafonices, né? O povo se amarra nessa cafonice aqui no Brasil. Eu amo quando, vez ou outra, surge aqueles depoimentos hoje é o aniversário de fulana, a 15ª na sucessão do trono no Brasil, de uma coisa que simplesmente nem existe, sabe?
É um surto. O trono do Brasil é tipo NFT, assim, né? Tipo, não existe. É bem isso. Eu sou completamente contra, gente. Rainhas, e eu fiquei quase celebrei dizer que ela falou. Graças a Deus, essa é pra você, Dayana. Eu fiquei sabendo, eu estava no Brasil quando eu fiquei sabendo. E é muito engraçado, porque, enfim, família inglesa, a inglesinha aqui, princesa, eu, né, no caso. E eu cresci com todo mundo, tipo, gostando dela, porque era mais essa figura dessa vovó, tipo, era a vovó de todo mundo, sabe? Ou uma pessoa que há muito tempo tá fazendo esse serviço, sei lá. Tipo, quem nunca teve uma vovó nazi, né? Normal. Não, total. E daí você cresce, né? Daí você cresce. Eu, quando criança, enfim, ouvia essas coisinhas na TV, vinha pra cá e você meio que acha ela fofa mesmo. Daí você cresce e você entende o que tá acontecendo. Você entende o impacto das coisas. Mas aqui, enfim, estou aqui em Londres e o surto é real, gente. É fila de 10 quilômetros, as pessoas 24 horas na fila pra ver lá o caixãozinho. É caixão fechado, me falaram, eu achei que ia ser aberto. As pessoas passam do lado. Eu fiquei muito chocada quando eu vi o vídeo, elas ficavam 14 horas pra ver a véia e chegava lá, você passa só do lado e vê um caixãozinho. Pode ser qualquer caixão. Gente, tá uma boneca, um manequim, um sapato da véia lá e olha lá. Pode estar vazio. Então eu nem fiquei abalada. Assim, a minha mãe falou, ai, nossa, que pena. E eu fiquei tipo, pena. Eu acho que she passed away, alright. Eu acho que tem um agravante no caso da rainha da Elizabeth, porque como ela é muito velha, ela tá muito presente no imaginário das pessoas. Então, ela deixou de ser simplesmente uma personagem da monarquia inglesa para se transformar em universo da cultura pop. Quantos livros, filmes, a estética punk, por exemplo, é totalmente relacionada ao universo da rainha Elizabeth. Então, eu acho que muito além da questão monárquica, ela é um personagem, ela é uma coisa que tá aí há 9 décadas, ela viveu aí, e então é muito difícil não relacionar ela com outras experiências pelas quais a gente passou ao longo dos anos. Mas não dá também pra gente ser muito simplista e ignorar o fato de que era uma temenda de uma safada, sabe? Assim como toda a realeza inglesa e qualquer forma de realeza. Véia safada total. São 70 anos de reinado sendo muito, como posso dizer, sendo muito filha da puta, né? Tipo, cara, a apartheid, ela teve envolvida em vários outros escândalos, bombardeou meio mundo aí, assim, não dá. Operação Tarântula aqui no Brasil, quando ela veio pra cá, ela mobilizou de certa forma que os políticos daqui fizessem uma higienização contra travestis transexuais no centro de São Paulo. Elas foram perseguidas para tornar a cidade mais atrativa para rainha, sabe? Então são vários problemas. Tem um agravante que durante muitos anos as pessoas usaram do argumento de mas a família real inglesa é a única família real do mundo que retorna dinheiros para a sociedade, porque movimenta financeiramente a venda de, sei lá, pratos com o rosto da rainha, objetos com o universo da família real, movimenta séries, gera um retorno financeiro. Só que isso não justifica séculos de exploração propostos por eles. Então, meio que uma coisa acaba anulando a outra ali, né? Não, e fora que a família é ricaça, tipo, não existe um controle de quanto a galera tem de dinheiro, assim, tipo... Todo mundo ali é muito milionário, obviamente explorando os outros países, né, durante vários anos. Então, e ainda tinha pra mim a questão de que aquelas coisas de família real, de que eles eram todos meio entre família, né? Sim. Então eram umas pessoas muito feias, muito feias. Dedo de salsicha, gente. Graças a Deus, a Diana e a Meghan entraram pra fazer umas crianças bonitas, porque mesmo assim é bem difícil mexer com aqueles genes, é complicado. Ai, mano. É que é muito louco agora, que nem o Kleber falou, virou uma parada de cultura pop. E agora é God Save the King. Tipo, é o hino deles, é tudo agora. E daí até tava no jornal, o cara tava falando, tipo, ok, and God Save the Queen. Ele ficava errando. Ele, putz, a gente vai ter que se acostumar, né? Porque você nem pensa mais que é uma queen ou é um king, né? É só, tipo, uma coisa que você fala, porque é a única rainha que todo mundo, né? O único rei e rainha que todo mundo conhece. Então, vai ser interessante ver, tipo, a evolução agora, a galera se acostumar com o Charlinho aqui e, sei lá, tipo, todo mundo achava que ele ia se renunciar e deixar o William, sendo que nem é assim que funciona, tá ligado? Mas eles queriam muito que ele só saísse da frente, assim, e fosse o William. As pessoas detestam ele, né?
Mas isso é muito merda, né? Tipo, você vai sair da aposentadoria aos 73 anos de idade, assim. Ai, o governo Bolsonaro é isso aí, é idoso trabalhando. Ai, meu Deus. Ai, Deus. Mas vamos falar de música, então. Falar sobre as famílias reais do nosso mundo da música. Diferente da véia, que já foi tarde. Diferente da véia, que já foi tarde, no mundo da música, os títulos reais são conquistados pelo legado da pessoa. E são basicamente como apelidos que celebram a história desse artista. Porém, você deve pensar, então não teremos reinados tiranos e nem saques à cultura de outros? Não necessariamente, pois alguns reis e rainhas aqui são bem dos safados também. Então é preciso estar sempre de olho. E a gente já começa, eu acho que por um dos mais polêmicos. Porque tem essa questão da safadeza aí. Que é Elvis Presley, o rei do rock. Elvis é um dos artistas mais importantes do século XX e foi fundamental para a popularização do rock, com o seu rockabilly, uma fusão de música country e rhythm and blues. E seu legado enquanto rei do rock é inegável para que o rock se tornasse parte da cultura de massa ocidental. Porém, com o passar do tempo, o próprio público passou a questionar a figura mítica de Elvis. Quanto de suas performances e de sua musicalidade era copiada de artistas negros. Quanto a figura de Elvis colaborou para a invibilização de artistas negros do rock e meio que apagou também a história de vários outros artistas que foram pioneiros, né? E ele meio que só encapsulava essas ideias e dizia assim: ah, não, mas eu gosto muito dos negros, eu me inspiro neles, aí eles são a minha referência. Eu acho que assim, a gente não pode chegar nesse ponto de ser tão simplista e simplesmente apagar o legado do Elvis, porque isso é um conceito histórico. É anacrônico achar que ele… O Elvis foi um cara extremamente transgressor, no sentido de… Era um homem num estado conservador, que é os Estados Unidos, numa década conservadora, que é a década de 50, rebolando na TV aberta e falando sobre os prazeres mundanos e deixando meninas de pernas bambas, garotos de topete. Então, ignorar o impacto cultural dele é fazer um apagamento histórico, da mesma forma que foi feito um apagamento histórico muito maior, obviamente, com os artistas negros. E eu acho que, assim como a rainha Elizabeth, a questão do Elvis é que ele meio que acaba transcendendo, ele é maior, a imagética do Elvis Presley é muito maior do que a própria música dele. Tem gente que nunca nem ouviu uma música do Elvis Presley, mas conhece. Mas sabe quem é, né? Tipo… Sabe pela vestimenta, pelo topete, por todo esse arsenal histórico que ele foi conquistando. É muito grande, e assim… Principalmente quando a gente volta para os Estados Unidos, que é onde ele de fato tem impacto cultural, onde existem eventos anuais de pessoas fantasiadas de Elvis em Las Vegas, onde a imagética dele é quase uma coisa mitológica, uma coisa meio deuses americanos do New Game, o cara vira uma coisa de idolatria, de ter religião, então é uma coisa muito grande. Por outro lado, a gente tem que sempre, quando falar dessas figuras brancas que se apropriaram de cultura negra, trazer junto outras pessoas que são tão ou mais importantes. Então, por exemplo, Rosetta Tharpe, que hoje em dia cada vez mais está se transformando num símbolo da rainha do rock and roll, né? Que ela era uma mulher negra, ela foi a primeira artista de grande nome da música gospel, uma das primeiras, talvez a primeira, e ela foi de fato a pessoa que ajudou a moldar esses conceitos que hoje a gente tem como rock and roll, que é a questão da guitarra elétrica com distorção. Então era uma mulher negra fazendo isso nos anos 30, anos 40, sei lá, 10, 15 anos antes do Elvis Presley, e ela não é a única. E o próprio Elvis falou em alguns momentos sobre ela, e todos os outros artistas que depois vieram também brancos, trouxeram a Rosetta. Então assim, eu acho que não é um problema a gente plasmar, elogiar e falar da importância do Elvis Presley, mas eu acho sempre a gente trazer outros nomes que são paralelos ou que sempre ficaram escondidos à sombra desse suposto rei, né? Querendo ou não, o rock não ia, né, tipo, as portas abriram porque era um homem branco, os Estados Unidos especialmente. Eu não vi ainda o filme do Elvis, minha mãe viu e ela, tipo, gostou, assim, os amigos vieram falar. E é isso, né, tipo, você abrir as portas pro rock and roll, pra você ter mais artistas indo na rádio e tendo destaque. Realmente, ele ajudou e impulsionou isso, né? O problema é que a galera é muito merda e acaba por aí, né? Então você acaba achando que o rock and roll é só o Elvis, que ele é o grande cara. Que começou a partir dali, né? Tipo… em vez de entender que, enfim, né? O filme, a minha mãe falou um pouco que o filme traz isso, né? Que ele cresceu num ambiente com muitas pessoas negras e tal, mas enfim, ele é um homem branco, mas que a discussão poderia ter sido talvez um pouco mais aprofundada, né? Sobre o tipo de som que ele cresceu ouvindo e as inspirações dele, as referências dele. Mas as pessoas brancas estão cagando pra isso, né? Só querem saber do Elvis. Então,
Mas é interessante esse conceito nessa questão do rei, né? Dessa coisa do símbolo da monarquia, porque ele virou exatamente isso, tipo… e vira uma coisa meio até triste, né? O cara todo fudido no final da vida dele, tipo… a roupa, sabe? Uma coisa muito, muito decadente, assim, do Elvis, e que, sei lá, a monarquia é um pouco decadente também, né? Então, eu acho que tem uma coisa do Elvis também que concede ele ao título de rei, é porque talvez ele seja o primeiro, de fato, a… transitar por diferentes mídias numa época onde não era muito comum isso. Então ele vai ser o primeiro a, de fato, ter grandes sucessos no cinema, vai ter estampar capas de revista, e principalmente ele vai entender o poder da televisão. Então ele vai ser um personagem muito frequente nesses programas de televisão, e ele tinha um domínio, um carisma muito grande, um controle do público muito grande, que transcendia esses outros artistas da época. Então a gente tem outros artistas brancos, inclusive, na mesma época. O Johnny Cash é da mesma época. Mas o Elvis, ele tinha, de fato, esse domínio que os outros artistas não conseguiram igualar da mesma forma. Sim. Eu acho interessante a gente citar aqui o nome também do Chuck Berry, que é um outro artista que às vezes as pessoas colocam também como o rei do rock, o pai do rock. Porque ele também é um pioneiro e ele era uma referência muito fundamental pro Elvis. O Elvis sempre celebrava essa referência e tudo mais. Então acho um nome importante de citar. E acho interessante, como o Kleber falou, dessa presença massiva e multimídia, a gente puxar isso pro Brasil e falar do Roberto Carlos. Que eu acho que ele vem numa geração ali que… essa geração que ouviu Elvis, e o Elvis era uma referência muito fundamental para toda a geração da Jovem Guarda. E o Roberto Carlos, na época, tinha o programa de TV, né, da Jovem Guarda, na TV Record. Ele estava em muitos ambientes e ele acabou ganhando o título de rei através do Chacrinha, que o Chacrinha criou esse apelido durante o programa. E aí, em 1966, ele decidiu fazer uma cerimônia no programa, dando ao Roberto Carlos o título de Rei da Juventude. Depois disso, o título acabou… Rei da Juventude ainda. Da Juventude. Meu Deus. Que era Jovem Guarda. E aí, esse título depois se perdeu a parte da juventude, ele ficou sendo apenas o rei. E ficou pra sempre o rei. Já é o rei da terceira idade, e as senhoras comprovam muito isso. Porque na época da Jovem Guarda, eles adoravam essas coisas de reis, rainhas. Tanto que a Wanderleia era a rainha da Jovem Guarda, né? E o Ronivon era o príncipe. Era o príncipe, é verdade. Eu amo o Ronivon príncipe. O Ronivon é muito engraçado. O Ronivon ele tinha apresentado um programa na TV Record também, que era O Pequeno Mundo de Ronivon, no qual ele interpretava um personagem de meio pequeno príncipe. E aí a Hebe começou a chamar ele de príncipe, e ele virou até hoje, porque ele realmente é um príncipe. E tá certo, ele se chama de príncipe. Agora o Roberto, ele virou uma coisa mítica, assim, ele só é o rei, né? É o rei de qualquer coisa, mas ele é o rei. Eu acho que o Roberto… Eu acho que a questão dele é que ele é muito grande. O impacto cultural do Roberto Carlos é uma surreal. Coisa que transcende o Brasil. Ele é um fenômeno na América Latina, ele é um fenômeno nos Estados Unidos, ele é de fato gigantesco. Eu acho que o problema é que ao longo dos anos as pessoas foram percebendo que, ao mesmo tempo que ele é um cara muito genial, e ele e Erasmo compõem algumas das coisas mais bonitas já feitas da música brasileira, ele era um cara extremamente escroto e defensor das coisas dele. Assim, lendo a biografia dele, fica muito explícito o quanto ele era manipulador, tanto dentro da indústria para sabotar outras pessoas que surgiam, como Odair José e outros nomes fortes da indústria. O próprio Erasmo, no começo de carreira ali, se separou um pouco dele em alguns momentos. Só que, de novo, ele é como o Elvis Presley. Ele é essa coisa da imagética, do tempo de vida, de várias fases da carreira que meio que vão se relacionando com as vidas das próprias pessoas. O fato dele ter o programa de final de ano na Globo. Então tem todo o universo, um culto, uma celebração em cima desse cara, mas que ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que ele tinha laços muito fortes com a ditadura militar no Brasil. Ele recebeu honrarias durante o período da ditadura militar, ele sabotou muita gente ao longo da carreira. Então é aquela coisa, como todo monarca, ele tem o seu lado podre ali pra se manter no poder de alguma forma, né? Mas tão lindos os discos.
Eu sofro diariamente com essa coisa. Eu tenho alguns discos de vinil dele aqui e é onde eu ouço, pra não dar um mínimo tostão pra ele no Spotify. Nem um stream. Não. Eu acho que isso vale um pouco também para outro rei, o Rei Pelé, que teve ali toda a sua carreira impecável, mas aí quando cai pra vida pessoal, assim, é bem que você fica tipo, eita, que tá rolando aqui? O pessoal dele é horrendo. Então, eu acho que com o Robertão é um pouco disso, assim, quando você vai ver as atitudes dele fora dos palcos, né, é bastante questionável, assim. E ele vira uma figura meio hermética, assim, meio cheio de mania, meio velho estranho. E daí eu acho que isso vai criando essa coisa meio cafona dele. Que é tanto que se você pegar os primeiros especiais da Globo, eles são bem legais, assim. Tipo, o Viva reprisava alguns, eles eram bem modernos. Sim. Ele levava coisas interessantes. Só que aí depois ele vai ficando meio… Tudo é sempre a mesma coisa, ele só repete a mesma coisa. Parece que a gente tá sempre no eterno cruzeiro com ele. Então é meio exaustivo, assim. É tipo coisa meio metódica, de coisa de velho, né? Tipo, sim. Do jeito ele é cheio de mania, né? E o Roberto, tal qual Elvis Presley, também é outro que tem sérios problemas relacionados à apropriação de cultura negra. Eu acho que talvez não fosse nem necessariamente falar de apropriação, mas como ele era um cara que tinha acesso ao que estava sendo produzido lá fora, ele foi um dos primeiros a incorporar e trazer isso pro Brasil. Então tem até a eterna rivalidade entre ele e o Tim Maia, que os dois, na verdade, surgiram mais ou menos ao mesmo tempo. Só que eles eram vizinhos, né? Exato, eles eram amigos de composição, circulavam, eram parte da mesma galera ali. Mas como, de novo, Roberto Carlos era o cara que já era o fenômeno, já era o cara branco e já estava na boca do povo, ele acabou sendo o primeiro, mas eu acho que a gente nunca pode esquecer desses outros apagamentos que rolaram, né? As pessoas sempre ficam fazendo essa briga de novo. E aí tentam tirar esse nome de rei do Roberto e passar pro Tim. Porque o Tim era o síndico, não era o rei. E é que daí pensava, por exemplo, o Erasmo não tinha nenhum título de realeza. Eles deram pra ele o nome só de Tremendão. Aí eu fiquei assim… Ele podia ser o Duque. O Duque do Rock. Mas ó, eu quero trazer um rei aqui que não está na pauta. Um rei brasileiro que eu acho que tem é um dos poucos reis dessa lista que tem, de fato, um pensamento crítico em relação às músicas dele, em relação ao próprio povo, em relação aos seus súditos, entre muitas aspas, que é o Luiz Gonzaga, que é o rei do Baião. Eu acho… Eu falei há alguns anos, quando eu fui a Recife, que eu visitei o Museu do Cais do Sertão, que é totalmente dedicado à obra do Luiz Gonzaga. E aí, eu tive pela primeira vez esse impacto de ver o Luiz Gonzaga com uma figura com uma imagética tão forte quanto a do Elvis Presley. Só que enquanto o Elvis usa aquelas roupas de couro com as coisas cintilantes, que era um universo meio de Las Vegas, o Gonzaga, ele tem essa relação com o cangaço, com o interior. Então, ele vai cantar… É uma das primeiras pessoas no Brasil a cantar sobre essa relação com a seca, com o sofrimento das pessoas, com a vida periférica, mas tanto no sentido de apontar essas mazelas, quanto de exaltar as belezas nacionais, assim. E eu acho ele um cara muito foda, ele é muito transgressor nas letras dele. Eu vejo o quanto ele abriu de passagem para o que a gente tem de forró, de baião, de forró pé de serra, toda essa coisa da cultura nordestina, tudo aquilo que a gente consome até hoje, mesmo as coisas mais modernas que vieram depois, tipo Nação Zumbi, tudo meio que voltava para ele em algum ponto. Então, sim, nesse sentido, eu acho que ele é uma dessas poucas realezas que de fato tem uma atenção pelo povo e merece ser exaltado constantemente, porque ele é muito foda, assim. Nesse final de semana no Koala Festival teve show do Alceu Valença, né? E aí ele contou que teve uma vez que o Gonzaga foi assistir o show dele. Ele tava, ainda em começo de carreira. Mas ele já fazia aquelas coisas, já tinha a guitarra, já tinha umas outras coisas meio malucas que eles faziam na época. E aquilo era tudo muito moderno. E ele ficou com muito medo do Luiz Gonzaga chegar e dizer assim… Ai, nossa, que bagunça que vocês estão fazendo, né? Que palhaçada é essa? E aí ele contou que ele ficou muito feliz porque o show acabou. Ele tava muito nervoso, porque ele sabia que o Gonzaga tava na plateia. E ele foi no camarim dizer, assim, que ele tinha achado aquilo tudo muito inovador. Que ele tinha achado aquilo muito bonito. E eu acho que tinha essa coisa também dele se comunicar com as pessoas das outras gerações e fazer essa ponte, assim. Tanto que tem a própria história dele com o Gonzaguinha, de que eles se
se afastam, mas depois se reencontram, se retornam. Tem essas coisas que são bonitas, assim. Eu acho que muito dessa relação do Luiz Gonzaga com esses novos artistas é porque no começo de carreira ele foi muito discriminado, ele era muito visto como uma coisa exótica, sabe? Então as pessoas achavam brega ele ir, as pessoas das rádios, das televisões achavam brega ele ir com aquela vestimenta toda, assim. E aí, então foi todo um processo de botar na cabeça das pessoas que aquilo era, assim, parte da cultura brasileira, da cultura nacional, tão qual, ou até maior do que tudo estava rolando no eixo ali, Rio-São Paulo na época, né? Aí a gente é muito Rio-São Paulense, assim, né? Tipo, a gente só… Principalmente naquela época, a gente só olhava pra essa parte da cultura e, tipo, esquecia de todo o resto. Então, de fato, acho que essa imagética é, tipo, super importante, assim, pra tudo que vai rolar depois. E o que eu mais amo, eu sou muito fã dele, né? Não só porque acho que abre um espaço, assim, como eu gosto muito de música que abre um espaço pra você aprender, né? Então, crescer em São Paulo, aprender sobre, enfim, esse outro espaço no Brasil, esse outro jeito de falar, esse outro jeito de tocar, né? Que eu acho que ele popularizou muito isso. E vocês falaram de ele ser muito aberto, também tem a questão do Dominguinhos, né? Que é uma figura muito genuína, assim, que tem um filme sobre o Dominguinhos que é muito legal, Dominguinhos Mais, assim, quem for assistir, é muito lindo. E que é exatamente essa figura que quase que foi esse aprendiz, né, do Luiz Gonzaga, que o Luiz Gonzaga sempre foi muito aberto pra meio que passar. Ele não era nem um pouco imperialista, tipo, meio que nem Roberto Carlos, assim, né, nesse sentido de monarca, de ficar com o que ele sabia, os tipo, ele fez um sucessor, né? Ele fez um sucessor, que foi o sucessor que desceu no final para o Rio de Janeiro, né? E daí entrou e tocou com Gilberto Gil, com a Gal, então… E daí tem músicas lindas, tipo Lamento Sertanejo, que deve popularizar ainda mais, né? Essa vivência, esse jeito de ser, esse jeito de falar, esse jeito de pensar, que é tão diferente, né? Do Rio, São Paulo, enfim, é só uma personalidade muito diferente. Então, acho que ele talvez é o rei que preste, assim. Sim. Eu acho que a gente pode manter o Luiz Gonzaga como o rei e o Dominguinhos, como os jovens dizem, o Kingo. Quem são esses jovens? Nossa, eu tô muito por fora. Os tuiteiros. Não, mas eu acho muito legal isso que a Elô falou, porque de fato, essa coisa da realeza raramente é passado, tipo, Sim. Não existe outro rei do rock, assim, tipo, sabe, lá fora, assim, tipo, é só o Elvis e parou nele, assim, não existe um sucessor, não existe ninguém, assim, tipo, fica parado nele. Acho que boa parte do que a gente vai falar daqui pra frente também, de reis, rainhas, coisas assim, é sempre, tipo, tem a pessoa que ficou marcada como, sei lá, o ápice ou o destaque do gênero, mas para por aí, assim. A gente vai trazer já esse debate, tá na pauta. Mas eu acho que antes a gente pode só voltar um pouquinho e falar de duas figuras que eu acho que são muito importantes. Primeiro é o James Brown, que é o rei do funk e do soul. Sim. James Brown não tem só um título de realeza, mas sim dois. E isso tem sua razão. James Brown fez parte da geração que criou o funk norte-americano nos anos 60, ao lado de outros artistas negros como Horace Silver e George Clinton. E seu legado musical, suas performances ao vivo e sua figura complexa foram fundamentais para a pavimentação de diferentes gerações de artistas. E eu acho que a gente pode citar aqui o próprio episódio que a gente gravou recentemente sobre músicas sampleadas, porque a gente viu que o nome dele tá sempre presente, assim, e de formas gigantescas, né? O legado dele, a própria figura mítica, a voz, tudo que ele ajudou a sedimentar é muito fundamental para a maioria das coisas que a gente gosta hoje em dia, né? Eu acho que o Brown, ele tem um aspecto… Ele é sim uma realeza, mas ele sempre foi cercado de colaboradores muito importantes. Então ele soube apontar caminhos para muitos artistas importantes da música negra. Não por acaso, quando o hip hop nasce, ele vai ser a principal figura de referência, porque o universo musical que ele criou era maior do que ele. Ele era ainda o ícone, a coroa é dele, mas tudo que ele tem em volta, o reinado dele é muito prolífico e até hoje eu acho que ele talvez seja uma das figuras mais importantes da música norte-americana ainda hoje, sabe? Eu acho engraçado que ele de fato veste essa coisa de realeza, assim, tipo… Sim. Ele entra com um manto e com um negócio assim, tipo… Ele era, tipo, super chato, assim, no sentido de ser, sei lá, meio, tipo… Exigente num nível que às vezes nem faz sentido, sabe? Que pra plateia meio que tanto faz, assim, é mais, tipo… Ele lidando com as próprias ordens pra banda e não sei o quê. Mas ao mesmo tempo ele era um cara que, como o Kleber falou, era cercado de gente fodida de boa. E isso fazia dele um rei, assim, tipo, não só ele ser um cara foda, mas estar cercado de gente
absurdamente foda, assim. Maravilha. A outra pessoa que eu queria puxar também, que eu acho que é muito fundamental, é a Aretha Franklin. Kinga. A nossa rainha do soul. Sua voz marcante, sua presença icônica e seus discos que passeavam entre o gospel, o soul e o funk são a prova de que a Aretha é uma das artistas mais importantes do século XX. A Queen já foi considerada pela Rolling Stone a melhor cantora de todos os tempos. Além disso, ela ganhou 18 Grammys em sua carreira, sendo 2 deles o bafo de contribuição em vida em 1994 e lenda da música em 1991. E eu acho que essa aqui é tipo assim, uma rainha que é rainha, né, gente? Não tem muito o que dizer, porque ela realmente se é e tem motivo, tem porquê. E aí a gente pode pegar qualquer disco dela e ouvir e ver de novo a importância que essa mulher tem, né? Ela ainda como uma mulher negra, gorda nos Estados Unidos, né? Eu acho que é uma figura, além de tudo, muito poderosa. E ela remete também a grandes cantoras, né? Tipo, Etta James, enfim. Tipo, eu acho que ela traz tudo isso pro trabalho dela. Ela não nega nada, né? Tipo, eu acho isso muito bonito. Que acho que tem uma cultura muito forte de cantoras nos Estados Unidos, né? Claro, sim, tipo, tem grandes songwriters e o songbook, não sei o quê, mas ela foi muito além, então acho que eu acho que a Aretha, tal qual o Elvis, dentro da comunidade norte-americana, ela é muito grande, ela é gigantesca, assim. Total. E aí, principalmente dentro dos agrupamentos de pessoas pretas, o impacto cultural dela. Ela foi durante muitos anos um dos poucos rostos de mulheres negras que figuravam na TV americana, figuravam nas rádios. Então o impacto cultural dela é uma coisa assim estrondosa e é uma coisa que qualquer artista negra nova que surge sempre vai trazer a Aretha como uma referência, muito porque ela foi de fato extremamente prolífica. Ela tem trabalhos incríveis na música gospel, ela tem trabalhos incríveis com caráter político, ela tem caráteres incríveis, músicas incríveis com caráter de romântico. Então assim, a força dela, ela reverberou em diferentes aspectos e por ela ser talvez… Óbvio que a gente tem algumas vozes negras que vêm antes, a própria Etta James é um nome importante, a Billie Holiday veio um pouco antes também, era tão significativa, mas eu acho que ela foi de fato uma das grandes, das gigantes que conseguiram ocupar um espaço e conseguiram manter isso, porque a carreira dela durou o quê? Ativamente, assim, de fato, umas 5 décadas ali, né? E ela virou essa figura também de… a grande representação de uma diva, assim. Sim, eu acho que ela é pura diva. Ela era muito icônica. Eu amo o conceito de que ela sempre tentava fazer o show com uma bolsinha a tiracolo e não tirava a bolsinha. E tinha explicação, né? Porque quando ela começou a fazer shows, como você era uma artista negra, às vezes você ia tocar em espaços que eram brancos, eles pagavam o cachê em dinheiro, ela tinha medo de ser roubada, e ela ficava com o cachê na bolsa. Por isso que ela subia pro palco com a bolsa. Só que depois ela manteve, virou tipo, a estética dela era entrar com a bolsa. E esse final de semana eu tava rindo muito, porque eu fiquei lembrando daquele vídeo que ela tá dando uma entrevista e o moço pergunta: vamos falar de outras divas? Eu cito um nome e você me responde o que você pensa. E aí ela mostra que ela também era uma rainha do shade, porque ela fala de várias. Aí ele pergunta: Taylor Swift. Aí ela fala: Beautiful Gowns. E aí, tipo, sei lá, o moço fala Adele e ela fala: ai, uma voz preciosa, uma grande compositora, o futuro da música. Pergunta: Whitney Houston. Ai, maravilhosa, sempre a eterna rainha. Aí ele pergunta no final: Nicki Minaj. Ela: vou passar essa. A maior. Perfeita, a maior mesmo, meu Deus do céu. Agora a gente vai falar de outro que é muito, muito gigante e também é cheio de polêmicas, que é o Michael Jackson, o rei do pop. Esse é realmente uma controvérsia atrás da outra. Esse é surreal, né? E é surreal também pensar que se a gente pegar, sei lá, a grande maioria das pessoas que viveram na Terra nos últimos 50 anos conhece alguma coisa do Michael Jackson, né? Claro. Seja alguma fase, alguma música. Cantor, compositor, dançarino, ele foi um dos ícones culturais mais importantes e influentes de todos os tempos e um dos maiores artistas da história da música. Suas contribuições para a música, a dança e a moda por mais de 4 décadas, juntamente com a divulgação de sua polêmica vida pessoal, fizeram dele uma figura global na cultura popular. E por isso ele faz jus ao título de rei do pop. E eu acho que ele tem essa presença meio… maciça. Ele é onipresente em todos os lugares. Tanto do lado positivo quanto negativo, né? Sabe mesmo uma quando coisa… as pessoas estavam fazendo…
Sabe uma coisa que eu descobri recentemente? Que existe uma geração de pessoas que tem medo do Michael Jackson. Medo do Michael. Da figura dele, né? Tipo... E de fato, nos anos 2000, a imagem que as pessoas tinham era do Michael Jackson pedófilo. Então, por exemplo, você tinha imagem dele no South Park, você tinha no Todo Mundo em Pânico, e era do Michael Jackson que ia vir pegar as criancinhas durante a noite. Então eu fiquei, gente, que surreal isso. E ainda era nessa época que ele tava com o rosto meio desfigurado por conta das cirurgias plásticas. E é muito triste como ele foi desse cara que era idolatrado por uma criatura monstruosa e que talvez ele realmente fosse. Eu realmente acho que ele é, assim. Quem viu o documentário do Living Neverland, assim, é muito difícil você voltar a ouvir Michael Jackson sem ter o peso disso, assim. Mas, de novo, assim, é muito doloroso, porque as coisas que ele fez, a trilogia Off the Wall, Thriller e Bad, é uma coisa, assim, colossal pra música. E é uma coisa que vai impactar todas as coisas recentes que a gente tá ouvindo. De Beyoncé a Blood Orange, todo mundo de um jeito ou de outro absorveu a obra desse cara. Mas, de novo, volta pra essa coisa. Uns mais que os outros, tipo The Weeknd, que absorveu toda a obra. Volta pra essa coisa de novo, de ser uma realeza que... nas aparências é esteticamente interessante, é bonito, encanta a população, mas tem um fundo horrível, assim, né, nesse reinado de Michael Jackson. E é muito louco que ele é meio que a grande história americana pra mim, sabe? Porque ele era uma criança, um Star Kids, tipo, uma criança que foi muito forçada pra esse universo da televisão, e o pai dele era um merda, né? Todo mundo sabe que o pai dele é super horrível com ele, com os irmãos dele. Então é muito essa história, né, americana, que depois você vai vendo, tipo, o Justin Bieber, a Demi Lovato, sei lá, essas coisas dessas crianças que são forçadas a performar. É quase um avatar, né? É, muito, tipo, um robô, sei lá, e vão desenvolver diversos problemas de personalidade, de que seja, assim, e foi o que aconteceu com ele. Para além da questão racial, que ele literalmente era um homem negro e virou um homem branco, tipo, e daí, enfim, tem todas as coisas. Eu tava vendo as entrevistas, ele fala, tem um problema de pele, daí você vê uns médicos falando, nossa, mas não tem problema que faria ele ficar, tipo, o corpo inteiro dele tão branco. Eu não sei, tipo, é muito louco, porque é um misticismo, tipo, sim, que ele não acaba, eu acho ele muito fascinante, a figura do Michael Jackson, porque não é uma coisa só. É a família maluca, a relação dele, o quão criativo ele era, o quanto ele percorreu diferentes campos das artes, o quanto ele foi vanguardista, mas o quanto ele era bizarro, o quanto ele se deformou com cirurgias plásticas. Ele teve a cabeça queimada num comercial da Pepsi, assim, as histórias de, tipo, 1000 vidas acontecendo numa pessoa só, sabe? Sim. Então ele é muito casou fascinante. Com a filha do Elvis, né? Muito louco, é muito louco. A Elo tava falando dele ter ido de um homem negro a um homem branco. Eu lembrei daquele… Sabe aquele programa Billy on the Street? Que o Billy fica perguntando coisas às pessoas aleatoriamente. Sim. Aí tem um que ele tá assim… por $1, me diga uma pessoa branca. Aí é uma mulher negra que tá na frente dele, uma senhora. E ela fica meio confusa, porque ele fica gritando. Aí ela fala, Michael Jackson. E ele fala, não! Caralho. Mas é isso, eu acho que a família inteira era muito… A forma como eles viveram era tudo muito horrível. E é só a gente pensar também na Janet Jackson, que por muitos ela é considerada a rainha do R&B moderno, como a gente conhece e tudo mais. E ela é uma figura fundamental, mas ela também passou por coisas horríveis. Sim. Tipo, ela teve que se casar pra poder ter a carreira dela controlada por ela própria e o marido, e não ser mais controlada pelo pai, sabe? Que horror. Eles viveram num universo meio maluco, e ela mesma fala o quanto todas essas coisas, essas violências que o próprio Michael sofreu também afetaram ela, assim, quanto tudo isso foi doloroso. E é meio surreal, porque a gente pensa, talvez, para as pessoas que são mais jovens e que não conhecem direito o Michael, a gente cresceu num universo em que basicamente a imagem dele existia em tudo pra gente. Ela tava lá, era uma presença muito constante. E mesmo aí, de repente, com todas as polêmicas, Renan, você até colocou na pauta aqui, eu não acho que a gente tenha um artista à altura que foi capaz de igualar o Michael em venda de discos, em caráter transgressor, artístico, estético, em sonoridade. Não tem Justin Bieber, não tem Justin Timberlake, não tem Harry Styles que consiga igualar o quanto ele foi,
seja pro lado positivo, seja pro lado negativo, assim, é incomparável o que esse cara fez. Ele fez, tipo, ele basicamente sedimentou o conceito de videoclipe, como a gente conhece. Ele inventou a MTV, devia agradecer ele pra sempre, assim. Só existe esse tipo de estética da forma que ele fez, sabe? E aí, o que o Kleber falou é porque recentemente saiu uma capa da Rolling Stone UK, que colocou o Harry Styles. E daí diz assim, será que ele seria o novo rei do pop? E aí… O meu olhinho, quando eu vi na pauta, meu olhinho virou de um jeito que eu fiquei assim, tipo, bora. qual a base pra isso, gente? É só pra discutir mesmo. Tipo, menos, né, gente? Menos. Nossa, menos. Ai, por favor. Harry Styles, a nossa Bernadette UK, tem que se ligar. Mas eu acho que aí entra num tópico muito interessante, que a mídia durante décadas fica alimentando essas disputas de o novo rei do pop, o novo príncipe do pop. De 10 em 10 anos tem uma nova pessoa, mas pode ver, não tem um novo Elvis Presley, não tem um novo Michael Jackson, assim, e não vai ter, porque de fato, são artistas que foram muito vanguardistas, foram muito pioneiros, assim. Eu acho que o que vai acontecer são outras titularidades. Por exemplo, David Bowie foi chamado de o camaleão do rock, sabe? Então acho que pode se criar outros títulos, mas é muito difícil ocupar esses cargos, assim, é quase uma coisa eterna, sabe? É que eu acho que também tem essa questão que você falou de pioneirismo, né? Sim. Você pensa, as pessoas que a gente falou aqui, todas elas foram pioneiras em alguma coisa. Eu até gosto musicalmente do Harry Styles, mas tudo que ele faz é tipo emulando outras coisas. E aí eu não vou nem considerar a figura pública dele, porque Deus me defenderá de ele falando bobagem todo dia. Agora, dizer que ele é o novo rei do pop é tipo assim uma forçação de barra, que eu fico assim, gente, já basta ficar colocando ele de saiote nas capas das revistas de moda, já chega. Nossa, eu acho que além de tudo é óbvio que eles pegaram um carinha branco, né? Tipo, é muito chato, tipo, é muito cansativo, porque é que nem o Renan falou, assim, ele… enfim, eu gosto dele também, mas eu acho um porre, tipo, todo o rolê em torno da figura dele. Sim. E você tem outras figuras muito transgressoras que são, por exemplo, o Kanye West é um cara que poderia ser rei de alguma coisa que é, tipo, controverso pra caralho, disruptivo também foi no trabalho dele. A gente não sabe se a gente gosta dele ou não. Tipo, posso aproveitar isso que você puxou do Kanye West? Vocês já perceberam que no hip hop não tem rei, rainha? É muito difícil. Isso que eu ia falar, não tem. Tipo, será que é uma questão… Eu acho que é uma questão de… O ego no hip hop é tão grande que ninguém abre mínima brecha pra que alguém seja carregado, sabe? É todo… Pra um ser. Pra uns é o Jay-Z, pra outros é o Tupac, pra outros vai ser… Não, mas o Big, ele sempre adotou esse papel de Soul Rei, assim. Até uma das fotos mais icônicas. Que, né, a coroa e tal. Não, mas na época, ele e o Tupac era uma briga, tipo, gigantesca, assim, tipo… De West Coast e East Coast. Mas ninguém se refere a ele hoje em dia como o rei do hip hop. Não existe isso. Não, que eu acho que é que nem a Nicki Minaj fica tentando dizer que ela é a rainha do rap. E aí as outras pessoas ficam assim, mulher… Gata, tem uma mulher chamada, literalmente, Queen Latifah, que veio antes. Então, assim, não tem como competir. E nem ela é vista como rainha. Ela própria inventou que ela era a Queen do rap. A Queen. Eu amei, autodenominada. Tá certo. Eu acho tudo. Mas não vamos falar de rainhas inventadas, vamos falar de uma rainha de verdade, que é a Madonna, que é a rainha do pop. Madonna transformou a forma de se pensar a presença feminina dentro da indústria da música. Desde os anos 80, ela fez com que cada nova era de sua carreira se transformasse em tópicos ao redor do mundo, envolvendo polêmicas, uma lista incomparável de hits e o hit de ter sido excomungada 3 vezes pela Igreja Católica. Diva que inspira. Sonho. O legado da Madonna é tão grandioso que dentro do verbete dela no Wikipedia, você abre uma aba extra pra ler sobre o impacto cultural dela. Tem tipo assim, é quase um livro explicando por que ela é a fodona. Caramba, né? E ela, olha o que aconteceu com ela hoje, né? Foda. Ela ainda é uma diva que inspira. Ela tá um ciborgue. Hoje eu tava pensando que eu tenho a nítida sensação de que ela grava um vídeo no TikTok, aí ela coloca um filtro, aí ela baixa o vídeo, aí ela sobe o vídeo de novo, aí ela coloca outro filtro, aí ela baixa, daí ela sobe. Porque, gente, sempre tem, tipo assim, 15 filtros. E aí parece que ela gravou num pocket. E a gente sabe que ela deve ter um iPhone bom. Não. Mas assim, a Queen tem crédito. Não, ela assim, tem. Ela tem ali pelo menos uns 20 anos ali, que pra mim é maravilhoso. Não tem nenhuma artista que se igualou ao que ela fez.
a gente tem um monte de outras artistas pop na mesma época que surgiram e desapareceram. E ela é, de fato, a mulher que permaneceu, assim. Tanto que ainda hoje ela é referência, tá aí Beyoncé referenciando ela em remix aí. Volta e meia ela aparece, agora ela tá andando com a arca, tira colo pra lá e pra cá. Ela tá sempre com as novas queenzinhas. Mas sei lá, eu acho ela é muito foda em diversos aspectos da forma como ela tratou sexualidade na TV aberta e nas músicas dela, da forma como ela ajudou a empoderar outras mulheres, dar outros sentidos pra música pop, pra forma como ela soube se cercar de pessoas interessantes também. Então ela não chegou aí ao acaso, eu acho que ainda hoje ela é extremamente relevante, mesmo que não tenha mais o impacto cultural que ela teve, sei lá, 20, 30 anos, mas tirar esse título aí vai ser muito difícil. Porque a gente tem que pensar que ela própria moldou a forma como a gente pensa na carreira das cantoras pop. Que é esse conceito de, tipo, existem as eras musicais delas, aí elas servem toda uma estética, todo um negócio. E é tipo, sei lá, todo mundo usa esse mesmo formato dela até hoje, né? Tipo, da Beyoncé a Bjork, sabe? Todo mundo faz nesse mesmo esquemão que ela inventou nos anos 80. E ela sempre soube transformar isso da melhor forma. Como o Kleber falou, juntando basicamente as pessoas mais interessantes do momento. Isso ela faz ainda hoje. Tanto que tem aquele tweet maravilhoso que virou uma copypasta, que é… Alguma gay alguma vez tweetou, era Bitch I Madonna, né, o clipe. Ela colocou o videozinho de Bitch I Madonna. Adoro esse. Eu nunca vou entender como foi que a Madonna conseguiu colocar Beyoncé, Kanye West, Miley Cyrus, Katy Perry, Nicki Minaj em um clipe. Bitch I Madonna, ela faz o que ela quiser. Eu amo então, esse clipe, eu amo essa música. É tudo, a Madonna. E eu acho que é livre pra se reinventar, o que é muito interessante, né? Tipo, ela mudou muito, é cowboy, é não sei o quê. Tipo, ela abraçou muitas estéticas, depois ela voltou, fez tipo lá… hoje ela é funkeira e atende pelo nome de Luísa Sonza. Coitada da Madonna, respeita a véia. Ai, meu. Mas uma que não tá na pauta aqui, enfim, Queen Bee, total, a rainha. É verdade. E assim, puxou da Madonna agora esse disco novo, né? Acho que daí o Twitter pegou fogo, falando que a Madonna era uma mulher branca e não sei o quê. E ela tá fazendo disco. Sim, coisa as gays ficaram… Ai, ela vai acabar com o legado da Madonna, acabou pra Madonna. Aí ela, Madonna, eu vou te mandar aqui uma Mariana Flores pra te agradecer, porque você gravou o clipe Bora fazer collab. E é muito bom, porque ela só cita artistas negros e no meio ela mete a Madonna. Ponto. Eu sinto que a Beyoncé talvez seja de fato a que mais próximo tem de ocupar esse cargo de rainha do pop, até porque ela transcendeu. Hoje ela é rainha de rap, ela é rainha do R&B, ela é rainha da música eletrônica, do house. Mas eu acho que podem existir duas rainhas dentro da música pop, não vejo um problema. E eu sinto que em alguns aspectos, com a morte da Aretha Franklin, meio que a Beyoncé ocupou esse posto de ser a rainha no sentido da música negra, a grande voz da música negra, até porque o impacto cultural dela é muito forte ainda hoje. Então ela movimenta a indústria. Eu tava até pensando hoje, antes da pauta, que antes a gente ficava muito ansioso para ouvir os discos novos do Kanye West, sabe? Todo disco novo do Kanye West era um evento, e até que ele foi perdendo essa coisa. E eu sinto que meio que a Beyoncé acabou pegando isso. Agora, toda vez que ela vai lançar um disco novo, a indústria inteira da música para, os artistas param para ver o que ela tá fazendo de novidade, sabe? Então, eu acho que ela é uma rainha fudidaça, assim. Amo. Tanto que a gente tá esperando, tá parada aqui esperando, desde que ela lançou aquela prévia e sumiu. Rainha que faz os súditos esperarem, é no tempo dela, não é no seu tempo. Sim, a maior que nós temos. Dessa leva de universo pop, como eles ficam tentando encontrar novos reis, novas rainhas, a Britney Spears é um nome muito importante de citar, porque ela acabou se tornando a princesinha do pop, né? Eterna princesa. A Britney Spears, ela cresceu em frente às câmeras, ela sempre existiu na TV, na mídia. E aí, quando ela começou a entrar na vida adulta, ela se transformou na Britney Spears que a gente conhece, com todos os problemas que ela enfrentaria dali pra frente. Mas ela é muito fundamental para essa formatação da música pop na virada do século, assim. Inclusive, o seu título de princesa foi chancelado pela Madonna, assim, que abraçou muito ela e sempre defendeu ela. Tanto que elas estavam todas
todas juntas tão bonitinhas no casamento da Britney. Mas é isso. Eu acho que a Britney também é muito importante pra uma geração toda, assim. Sim. Na mesma época teve Christina Aguilera, assim, teve outras artistas de música pop que surgiram e desapareceram, mas Britney é Britney, Brit. E eu acho que, assim, o fato dela morrer muito jovem criativamente, porque sejamos honestos, nos últimos 10 anos, nada do que ela lançou… Eu gosto do Glorious, eu acho que tem algumas músicas interessantes ali, mas o fato dela morrer criativamente muito jovem e ser cerceada dos direitos dela pelos pais, eu acho que acaba cristalizando essa imagem de princesa, sabe? Então a gente vai ter sempre essa memória da Britney dos anos 2000, dançando com a cobra, provocante, roupinhas de colegial. Então esse título de princesa fica muito mais voltado a ela. Mas tem outras princesinhas. Kylie Minogue é uma princesinha. Muita gente chama a Carly Rae Jepsen de princesinha de música pop. Então, assim, eu acho que o título da princesa talvez seja o mais flexível. Volta e meia surge uma nova princesa da música pop aí, sabe? Taylor Swift, que a gente gosta de uma princesa, né? A gente adora a Diana. É verdade. Eu sinto que a Britney nunca… Como que eu falo isso sem ser escrota? Tipo, ela nunca… Não sei, não sinto que até quando ela fez muito sucesso era a voz dela, sabe? Tipo, acho que ela foi um produto muito bem lapidado, assim. Acho que ela fez essa grande experimentação, assim, dos anos 2000, de, tipo, uma pessoa super controlada. Enfim, ela foi até hiper controlada. Ai, amiga, mas agora, posso falar… Junto com ela, tinha várias outras da indústria que eram super lapidadas, autotunadas, controladas com seus produtores, mas a Britney tinha uma coisa de brilho, de estar, de domínio de palco, assim. A menina cantava com playback, mas ela segurava um show inteiro, sabe? Com certeza. É que pra mim também tem uma coisa de relação dela com outras pessoas da indústria, assim, tipo… Obviamente não delimitando o sucesso dela ao cara que ela namorava, mas… Eu acho que ajuda, assim, também, sabe? Tipo, estar envolvido com outras pessoas ali dentro. Da construção dela, o próprio fato de que tem faixas dela que a Robin faz a voz de fundo, assim. Tem umas coisas que ela era super produzida. Inteira, gente, vamos ser honestos. Então, mas eu acho que o conceito dela de enquanto princesa do pop era nesse sentido de figura pop. Porque ela era muito mais uma coisa icônica, esteticamente, dos anos 2000. E musicalmente a gente até, tipo, tem umas coisas legais, tem outras meio ok. Ela oscilava. Ela não é, tipo, uma artista… Ela não tá nos outros casos, como a gente falou aqui, de artistas pioneiros, que reinventou a roda. Ela é um produto que foi bem construído e que rendeu tantas coisas. Só que aí a própria indústria quer delimitar as coisas de uma forma meio… perigosa, e quando ela foge desse circo que eles criaram, ela vira… Está louca. Ela vira inimiga. Será que a gente pode chamar de Dona Maria do Pop? Com certeza, eu acho que eu não tô nem um pouco, assim, criticando. Eu acho ela uma pessoa extremamente talentosa. Tá sim, falou que ela é sem talento, voz autotunada, um robozinho. Tá eu só acho que ela não é, porque a gente não viu e tanto quanto não deixaram ela ser, ela não é uma força criativa, tipo, ela não chega, então ela nunca, assim, era uma princesinha porque ela… Mas ó, tipo assim, tem uma força criativa que o Renan não colocou na pauta e que tem o título dele no próprio nome, o Prince, gente. É verdade. Nossa, verdade. O maior, literalmente. O maior, o príncipe do funk, do R&B, o cara altamente icônico, transgressor, revolucionário e o único que tem o nome ali, ó, Prince, gente. Perfeito, o maior que temos também. Esse é outro que é maravilhoso, gente. É engraçado que ele chega a rivalizar ali com o Michael, né, no fim da carreira do Michael, ou pelo menos, sei lá, dos anos 90 e tal. E o ponto do Prince é que ele simplesmente é um dos artistas mais importantes do século XX, mas ele próprio conseguiu se apagar para toda uma geração. E é isso, é muito horrível. Eu fico assim, que inferno, Prince. Que você tinha que ser chato pra caralho antes de morrer e não deixar as coisas estarem no YouTube. Então, tipo assim, eu lembro que quando eu era adolescente, eu via algumas coisas na MTV. Eu vi aquilo algumas vezes,
depois aquilo meio que subiu. Eu sabia que o Prince existia, que ele era uma figura importante. E aí, depois que eu fui procurar as coisas, mas daí você tinha que cavucar, pegar 57 vírus no seu computador pra conseguir chegar no disco do Prince. Porque eu não tinha dinheiro pra comprar disco, né, gente? E aí, as coisas só vão entrar na internet depois que ele morre. Aí, quando ele morreu, as pessoas falavam assim, mas por que ele era importante? Porque ele era o Prince, mas daí você não tinha… Você tinha 20 anos de internet que ele não existia, que ele não deixava as coisas aparecerem. Ouçam Prince, gente, é muito gostoso demais. O legado dele é muito babado nesse sentido de direitos autorais, assim. Todo mundo que conheceu ele, né, tava lendo uma entrevista com a Alicia Keys, que ela falou isso, tipo, num primeiro encontro eles iam fazer alguma collab de uma música que era pra sair, sei lá, num comercial, numa coisa de gravadora. E ele falou, não, tipo, por que minha música vai pagar a faculdade dos caras de gravadora? Ou, tipo, as férias do filho dos caras de gravadora, sabe? Ele era muito… Ele colocava meio que o pé dele, assim, real. E ele tipo, practice what you preach, sabe? Tipo, ele falava uma coisa e ele realmente não fazia. Tanto que não foi pro streaming, que um monte de gente que habla muito, tava tudo no streaming, porque foda-se, né? Eu acho interessante isso. Ele tem um agravante que ele foi um rei que foi silenciado, que foi tomado o poder dele, porque durante os anos ele ficou preso justamente à gravadora. Ele não podia lançar música utilizando o nome Prince, porque não pertencia mais a ele. Então, é tanto que ele usa aquele símbolo maluco pra representar os trabalhos dele na época. O artista anteriormente conhecido como Prince. Isso é tão bom também. O Prince também tem tantas histórias tão maravilhosas, são coisas tão incríveis. E ele tem uma estética também, uma construção. E ele também era esse tipo de artista que abraçava muito o novo, celebrava as coisas. Tanto que ele foi… Uma das últimas coisas que ele estava envolvido era de ser… quase um colaborador da Janelle Monáe, né? De ajudar ela, de trocar muito com ela. Ele foi padrinho cultural. Ele foi padrinho de muita gente. Tem um monte de projetos. A própria Sinéad O'Connor é um exemplo disso. Tem vários artistas que ele meio que interferiu criativamente e apadrinhou dentro da indústria. Eles foram meio namoradinhos. Essa história pra mim é tudo. O Prince e a Sinéad O'Connor nos anos 80. Ai, muitas histórias boas. Uma diva latina importante é a Gloria Estefan, que é considerada a rainha do pop latino. Ela é uma cubana radicada nos Estados Unidos. A Gloria Estefan é uma grande pioneira, pois na década de 80 ela rompeu as barreiras do mercado latino e conseguiu espaço no mercado americano. Tanto que ela vendeu milhões de discos. A Latin Queen emplacou trilhas em filmes e levou a alma latina para os Estados Unidos. E ela é muito fundamental para várias outras artistas que vão se aventurar nesse mercado super fechado, né, norte-americano, como a Selena, a Shakira, a Thalia. Tanto que a Thalia meio que foi pra lá, né, tentou fazer as coisas e disse assim, isso não é pra mim não quero isso aqui não, vou embora. A melhor história é que a Thalia foi tentar entrar no mercado americano e ela foi participar de gravações, essas coisas. E aí ela viu que lá ela era tratada como ninguém, né? E aí ela falou, pra que eu vou ficar aqui fazendo isso aqui? Se na televisão eu sou uma rainha. Ela falou, tô indo embora. E aí ela não quis fazer nada lá. Porque dá muito trabalho, né? Você tentar invadir esse tipo de indústria sendo uma mulher latina. E além disso, acho que pra finalizar, tem uma polêmica aqui. No Wikipedia, quando eu estava lendo sobre realezas de Brasil, está escrito que a Ivete Sangalo é a rainha do Brasil. Eu não inventei esse título aqui, tá, gente? Está lá no Wikipedia da Ivete, vocês podem ver. Eu não sei a explicação, não achei um porquê, tipo, alguém deu esse título pra ela. Eu adoro Mamãe Veveta, acho ela muito brincalhona. Vi 10 minutos do show dela no Rock in Rio, adorei, me senti de novo em 2005. Porque eu fiquei pensando assim, rainha, nossa, Ivete, não sei. O que vocês acham? Tem o Mixed Feelings. Eu nem sei o que dizer. Rainha do Brasil, é muito amplo, né? Muito forte, né? Rainha do Aja Music, rainha do… Talvez, assim, da farra, do carnaval. Hoje ela é mais apresentadora… Eu acho que hoje ela é mais apresentadora de TV do que cantora, então, sei lá, fico meio… Mas o pior é que nem a apresentadora também ficou puta, que colocaram um programa horrível pra ela fazer, ela podia ser uma boa apresentadora. Maria Lua, nossa apoiadora, falou Ivete de Orleans e Bragança. A gente pode chamar a Isa de Rainha dos Merchants? Pode, é um ótimo título, Rainha da Tim. A nossa Queen que inspira, a nossa Queen é PJ. Ela é uma diva. Enfim, eu acho que a gente passou por figuras muito importantes.
nomes muito interessantes. Então, para finalizar, a gente queria saber se você, ouvinte, querido ouvinte, se você gostaria de mandar alguém desses nomes que a gente citou aqui para a guilhotina. E se você é a favor do fim das monarquias musicais. Então você vai entrar lá no nosso Instagram, @podcastvfsm, e vai dissertar, tá? Você pode fazer um tópico, a gente não tem limite francesa. de caracteres. E aí veja quem você quer decapitar, tal qual Maria Antonieta, tá bom? Ou polir a coroinha, né? Ou polir a coroinha. Os monarquistas de plantão, total. Não, monarquistas não entrem no nosso Instagram, tá, gente? Obrigado. Aqui é democracia, mas sem monarquistas. É isto. Vamos então para o nosso segundo bloco? Vamos! Bora! Chegamos aqui no segundo bloco do programa. Elo Cleaver, que assim como eu é uma convidada nessa edição. Conta pra gente, pros nossos ouvintes desse Brasil de audiência, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente vai, eu acredito que ainda é a mesma coisa, a gente vai contar as novidades musicais que estamos ouvindo. E o que você, convidada, não para de ouvir? Bom, as minhas novidades não vão ser tão frescas quanto as de vocês, talvez. Mas tudo bem, eles aceitam coisas mais antigas dos convidados. Foda-se, né? Eu pontuei aqui 3 discos que eu estou ouvindo, porque eu estou ouvindo muitos disquinhos, assim, eu dou play e curto. Primeiro, que eu acho que talvez não é tão novo, mas eu não paro de ouvir, que é o Bad Bunny. Um Verano Simpi. Enfim, gente, é perfeito. Tem crescido muito pra mim. Hoje eu tava no Twitter e uma pessoa, tipo, compartilhou que, assim, eu acho que tá no número 1 fazem 11 semanas, acho que esse disco, né? Caralho. E uma brasileira compartilhou falando assim, nossa, nunca nem nem dei play em Bad Bunny. Tipo assim, as pessoas realmente não ouvem, não sabem o que se passa no Bad Bunny. Eu acho isso muito louco, porque ele é gigantesco, tipo, nos Estados Unidos, na América Latina. E vale muito ouvir, mas é farra, é curtição, mas ele é um cara muito grande e muito babado, assim. Então, dê seu play, reggaeton, é tudo que a gente mais gosta. Segundo é o disco da Lizzo, que eu acho que eu demorei um pouquinho, assim, mas eu acho muito gostoso pra ouvir, pra dar uma curtida. Tem alguns hits, algumas músicas que eu passo. Mas não sei, eu gosto dela, né? Não sei se é um disco que você... É sempre muito divertido, né? Tipo, eu não ouvir ela. Sempre uma foto. Ai, pra mim ficou no single. O primeiro single é muito bom, mas não consegui pro resto, não. Eu não embarquei também, ficou meio lá. Eu pensei, uma hora eu volto. Aí fiquei assim, nem vou voltar. Acho justo também, porque é um que eu dou play no disco inteiro, sabe? Então é uma coisa que quando eu tô, sei lá, em casa, não sei o que, eu dou um play, eu vou pegar o metrô, eu dou um play, eu ouço o disco, assim. E eu acho que, enfim, eu gosto meio que dessa trajetória dela. Ela passou por uma mega barra nos últimos anos, né? Ela sofre muito bullying digital, então não sei, ela traz isso para as letras dela e é gostoso. Terceiro é o disco novo da Umbu, que eu acho que vocês ouviram também, que saiu no último mês. Muito legal. E, putz, eu tô ouvindo demais, assim. É um disco que eu já tinha ouvido bastante, né? Por eu conhecer os meninos, mas daí saiu no Spotify, é muito gostoso e eu fico ouvindo toda hora. E tem algumas também que eu gosto menos, mas no geral eu acho que é um disco bem completinho. Tem as músicas mais pra cima, tem algumas um pouco mais tristes, né, como tudo que eles fazem. Enfim, muito especial. Então são 3 disquinhos aí que eu acho que resumem bem nos últimos 2 a 3 meses. E é isso. E você, Nick Silva, o que você traz hoje? Bom, tenho 4 tiquinhas. O homem trabalhou. 2 faixas e 2 lançamentinhos maiores. O primeiro é pra relembrar nossa amiga Isadora com o Gila Band, com Post Ryan. Boa. Também coloquei aqui. A música bem maluca, ela começa com uns barulhos esquisitos. Você fala tipo, caralho, quebrou meu fone. Mas aí a música começa a falar, não, é o Gila Band sempre. E seu post-punk bonitinho. Enfim, achei bem legal. Minha segunda dica é o Will Lopes. Ele tem lançado muita coisa legal nos últimos tempos. Essa é a minha favorita até agora que você vai recomendar. Sim, a Horizonte, puta, muito boa, assim. Navega numa música brasileira meio 70, 80, assim, achei bem bonito. Acho que tem uma vibe meio Talking Heads ali em alguns momentos, essa guitarrinha, essa linha de baixo. É verdade. Tem um quezinho ali de David Byrne.
E a produção é do Fernando, né? Do Fernando do Fernando Henrique Peter, que curte um Talking Heads. Então tá tudo aí. Curtes um Talking Heads. Curtes. Vamos lá pra primeiro disco. Primeiro disco não, porque é um EP, mas é o Cigana com Estrago. Boa, também é recomendado aqui, amigo. Você já tinha recomendado A Ideia Errada. Tinha recomendado A Ideia Errada, que foi o primeiro single que saiu. E eu achei, tipo, legal, assim. Mas aí as outras 3 músicas do EP, elas completam bem, assim, essa mistura. A Tom York, pra mim, é muito divertida. É a música mais curtinha, mas ela é, tipo, divertidinha ali no meio. Gostei bastante. E acho que é uma proposta nova, assim. Agora eles estão com mais elementos eletrônicos, assim. Sim. Umas experimentações nas vozes e tal. E sabe o que eu mais legal. gosto? Tem muito lançamento, inclusive alguns da Balaclava. Fica o puxão de orelha. De um monte de gente cantando em inglês, gente. Cantem em português. É tão gostoso você ouvir um EP, um som da... O Umbu fez um disco inteiro cantando em português. O Terno Rei tá aí lançando música em português. Acreditem na língua portuguesa. Eu sei que o Brasil é uma desgraça, mas cantar em português é tão gostoso. E esse EP deles tá muito bom mesmo. E minha última dica é bem um qual é a média pra um qual é a merda, assim. Mas como meus fãs esperavam que eu falasse desse disco, eu vou falar. Tinha até esquecido. Que é o Demars Volta com Demars Volta. Tá bom, eu vi que uma galera... Ai, puta... O Vilã lá falou que foi uma boa ainda. volta. Sei lá, ele postou tipo uma volta positiva. Eu tava conversando com o Vilela hoje sobre esse disco. E aí, a minha conclusão é que... Sabe aquele amigo que você não vê há muito tempo, que você estudava na escola, assim? Aí você reencontra ele, mas o papo não flui muito, assim. Tá tipo, somos pessoas diferentes hoje, né? E aí as únicas coisas legais desse papo é quando você lembra que, sei lá, na 3ª série, vocês quebraram a vidraça. Troca atrás da escola. E sabe, Isso tipo, significa que você odiou o disco, amigo. Porque foi isso que eu falei do disco do Arcade Fire. Depois eu nunca mais voltei a ouvir aquela bomba. Sabe, tipo, as únicas coisas legais são as coisas que malemar remete ao passado, assim, mas você nunca vai querer voltar a fazer aquilo. Então você fala, tipo, E é isso, assim, tipo, Ai, aquele amigo que você achei fala, tipo... tão genérico, assim, tem umas músicas assim que parece Coldplay. Juro pra vocês, assim, outras parece que eles pegaram aqueles momentos... Qual que era aquela banda, sabe Portugal The Man? Quando eles vão pra aquele lance mais pop, tem uns momentos que parecem muito dentro desse disco também. Eles até tentam os lances latinos ali, eu acho que algumas letras políticas são interessantes, mas, putz, é um disco tão esquecível, amigo. Sério que você ouve o primeiro lá e o segundo e você fala que você gostou disso? Eu acho muito estranho, sei lá. Assim, é que eu ouvi uma vez só também, então eu ainda não tenho uma conclusão tão formada assim, mas já não é aquela banda dos primeiros discos, assim, isso com certeza. Nem a banda do Noturne, que é aquele de 2012. É uma coisa assim, meio amorfa, sei lá. Enfim, você nunca mais vai ouvir esse disco, eu tenho certeza, eu te conheço. Tem tanta coisa melhor, tipo, eu prefiro, assim, ouvir o Black Mid desse ano umas 5 vezes a ouvir de novo esse. Então, assim, é isso. Arrasou. Renan Guerra, você que hoje foi o nosso Renan apresentador, a nossa doll, a nossa polaquinha. Você que está usando um mega hair loiro e está usando um terno platinado em um cenário cheio de televisores. Conta pra gente quais são Um cenário cheio de papel laminado. Alumínio. Conta a nossa doll. No episódio passado eu falei, deve sair música nova da Bjork. Realmente saiu. Ouviu? Como é que fala? Ovule? Ovule? Ovule. Ovule. Eu não gostei tanto quanto eu gostei da primeira. Eu fiquei nessa meio... Aretha Franklin. Gauss, Beautiful Gauss. Porque o que mais me impactou foi o videoclipe e toda a estética que ela criou. Tanto que depois eu fiquei vendo os vídeos. A roupa foi feita pela Gucci. O Alessandro Michele fez, é um vestido de látex. Aí tem uns negócios, eu fiquei vendo os vídeos. Então eu fiquei assim, tipo, Gauss, Beautiful Gauss. Amigo, tenho medo do que vou dizer, mas eu não tô botando fé nesse disco novo dela. Eu gostei de Atopus, mas assim, não foi assim, nossa. Eu acho que eu fui muito mais pelos memes do TikTok do que pela música em si. E eu tô sentindo um cheirinho de que vai ser tipo o Volta 2, assim, vai ter, sei lá, 3 músicas legais e o resto vai ser um monte de ritmo colado, mas
Não sei. Será que vai ser meio confusão? Eu acho que eu não tô botando fé, de verdade. Assim, não me senti totalmente comprado. Por exemplo, os outros discos anteriores, o Vunícora, por exemplo, foi uma coisa que me arrebatou logo de cara, sabe? Mas esse aqui, não sei. Mas é difícil jogar só pelos singles, assim. Tipo, às vezes o single faz sentido dentro do contexto. As pessoas eu já passei falaram por isso a mesma com coisa outros... sobre Volta e daí. Não, pra você entender, teve singles da Rosalía que eu falei, tipo, Aí quando chega no disco, da Rosalía, faz total quando sentido. saiu Chicken Teriyaki, eu falei, isso vai ser uma bomba. E dentro do disco aquilo funciona. Mas quando saiu, eu falei, nossa, Gowns, Beautiful Gowns. Gowns, Beautiful. Nossa, gente. Eu tô assim pra tudo agora. Além disso, eu não ouvi tantas coisas, pois eu tava no Koala esse final de semana. Então trouxe aqui alguns singles. Dó trabalhou, entrevistou. Mas bebi. Não é entrevistadora. Eu bebi e encontrei alguns ouvintes, foi isso. Mas o Matheus Ernest encontrou, né? Encostou. Vai ver como eu sou uma pessoa acessível. Eu até deixei encostar, assim. Eu encostei nele, viu? Foi muito acessível. Cobrou quanto pelo meet and greet? Foi o meet and greet na passarela. Eu tava na passarela. Além disso, do single da Björk, eu ouvi alguns outros singles, como o novo da Duda Brack, com um moço chamado Felipe Weinberg. Ela fez uma versão de Fim de Festa, a música do Itamar Assunção e do Naná Vasconcelos. Ficou bem bonito, assim, bem melancólico. É uma faixa que eu acho bonita em todas as versões, desde a original deles, depois a versão da Lineker também. Então é uma faixa bem bonita, Fim de Festa, da Duda Brack. Saiu o single novo também do Fred Again. Muito bom. Daniel, Smile on My Face. Eu adoro o Fred Again e ele prometeu que vai lançar disco novo. Action Life 3, January 1st, September 9, 2022. Sai no dia 28/10 pela Atlantic Records. Esse vai ser atual Life 3, janeiro 1, setembro 9 de 2022. É assim que vai ser dito o nome desse disco. Aqui a gente fala português. Não. É isso. E aí tinha algo que tinha passado batido por mim. Eu não tinha visto que tinha saído. Que é o disco novo da Ari Lennox. O nome do disco é Age, Sex, Location. Eu achei bem gostoso. A Ari Lennox eu já gostava bastante do primeiro disco dela, o Tia Butter Baby. E eu acho que ela, tipo, não faz nada revolucionário. É, tipo, bem R&B, assim. Pra você ficar com uma mão no seio. E tem umas participações bem legais. Tem a participação do Luke Day, da Summer Walk. E como é um disco de ficar com a mão no seio, tem participação da Chloe. O disco tem, de novo, produção de toda aquela turma que anda com o J. Cole. Porque ele é meio que o mentor da Ari Lennox. Enfim, eu achei bem gostosinho o disco. É isso. E você, Kleber? Começar pelos singles aqui. Menina Carly Rae Jepsen finalmente me surpreendeu. Ela que vai lançar um disco novo, The Loneliest Time, no dia 21/10. Ela lançou o primeiro single, que foi Western Wind, que é com produção do Rostam Batmanglij, ex-Vampire Weekend. Eu achei ok. Aí ela lançou Beach House, que é produzida pelo Alex Hope, que trabalhou com o Troye Sivan e com a Selena Gomez. Eu achei… Mas ela voltou agora com Talk to Yourself. Eu acho que é a música mais emotion até agora. Eu gostei demais, assim, é bem chicletão, bem Carly nesse sentido de apontar para os anos 80, mas com essa pegadinha atual. Então, vem aí. Quem voltou também é a menina Kelela com Washed Away. Ela que provavelmente deve lançar um novo álbum em breve. O último foi o primeiro álbum de estúdio dela lá de 2017. Veio aqui pro Brasil, fez show na Balaclava com coreografia bizarrinha, mas fez. E ela voltou com essa música, que é um R&B um pouco mais atmosférico. Ela mesma até falou no texto que ela adora uma batida, mas pra voltar ela precisaria ter essa pegada um pouco mais leve. O clipe da música nova daquele é muito lindo. Muito lindo. Ele foi gravado num deserto, assim, na Etiópia, um babado. Ela tá belíssima. Sim. Foi num deserto em Sergipe. Muito bom, assim. Discos, vou reforçar todas as recomendações que vocês fizeram na semana passada. Todas ótimas. Renan e Nick brilharam nas citações. Mas vocês esqueceram de falar Isso fora os que a gente perdeu da Soraya. Da Soraya, coitada. Silenciamos a mulher. Silenciada.
Mas quero citar um que vocês não recomendaram, que é a volta da Southern Archives com Natural Brown Prom Queen. É um dos grandes discos do ano pra mim, gostei demais. Ela que é uma cantora, compositora, violinista, eu já havia recomendado algumas das músicas do single que saiu. A negona tá poderosa nesse disco, esteticamente é o trabalho mais bem apurado dela. Tem um refinamento, é o trabalho que ela mais se entrega ali. Elo, que eu sei que gostou muito daquele disco da Keia, que saiu há alguns 2 anos e tudo mais. Eu acho que vai gostar desse disco e eu acho que a Southern é parte dessa geração de mulheres negras que não só são intérpretes, como elas acabaram assumindo a produção do material, tocam muitos dos instrumentos, então tem outro tipo de visão de produção, de outro tipo de visão de composição. Então vale muito a pena, é um trabalho bem interessante. Veio aí também o aguardado segundo disco da Rina Sawayama, Hold That Girl. Eu acho que já tinha ficado muito claro que ela não ia mais seguir pela linha nu metal, que foi a do disco anterior. É um disco Eu achei que fez falta um pouco. Eu sinto falta também, mas eu entendo a necessidade dela de não ficar presa a um estilo só. Eu acho que nesse ela quis ir para umas coisas de country, tem batida de trance em algumas fases. Ainda é muito começo dos anos 2000. Não é inovador e revolucionário? Não, mas eu acho que naquela meia hora, quase 50 minutos, na verdade, esse disco, eu acho que ele funciona, é um disco bem interessante. Voltou também nosso queridíssimo Blood Orange com 4 Songs, é um EP deliciosíssimo, a estreia dele na RCA, o que dá um medo, porque Tinashe aí ficou anos parado, vários artistas ficam na mão da RCA e se fodem, Strokes. Mas eu gostei bastante. E aí, só comentário aqui do Pedro Carvalho, nosso ouvinte. Ele falou que a Rina Sawayama diz no podcast da Charlie que pra esse disco ela só ouviu Shania Twain. E sim, tem muito de Shania Twain nesse disco. Tem umas 3 ou 4 músicas que vão bem pra esse country pop, assim, dos anos 90 e 2000. Então tá gostosinho. É isto. Vamos pro terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco deste programa. Kleber Fati, que bloco é esse? Nesse bloco a gente traz dicas atemporais. Pode ser livro, série, filme, passeio, dica de restaurante, tudo mais. Vamos começar com a nossa querida Elo Cleaver, que estava sambando no túmulo da rainha até agora há pouco. Eu saí rapidinho que você traz hoje? Lá, mas eu já voltei, gente. Eu vou trazer 2 nomes. Um foi inspirado pela pauta, acho que todo mundo já conhece, mas nesse último ano eu fiquei ouvindo muito Burna Boy, né? Que eu acho que ele é meio dito como o rei do Afrobeats, assim, tipo Afropop, Afrobeats. E ele é um artista. Não, porque o rei do Afrobeat é o Fela Kuti, né? É o Fela Kuti, sim. Então eu tava lendo sobre isso também. Eu achei que talvez falar no primeiro bloco, mas enfim, acho que não. Que o Fela Kuti é o rei do Afrobeat, mas estão trazendo o Burna Boy agora. Talvez seja uma vibe meio hairstyles. Talvez seja uma vibe meio hairstyles, mas eles falam muito sobre o Burna Boy como algum tipo de realeza, gente. Eles falam em afropop, às vezes afrofusion. Eles estão inventando nomes. Eles estão inventando nomes, eles estão trabalhando com nomes aí, tentando ver o que pega. É rebranding. Estão rebranding, total. Enfim, eu sou muito fã, vi o show dele recentemente. Ele tá crescendo muito aqui, enfim, no mundo inteiro, mas em Londres ele é muito, muito forte, porque, enfim, cantores nigerianos no total tem uma comunidade gigantesca aqui, né? Então é um som muito, muito forte. Ele é gigante. Ele é gigantesco e vale ouvir para quem não ouve. Acho que é uma boa porta de entrada aí para esse afropop, afrobeats, enfim, o que será que eles chamam? Tem muitos artistas muito legais, acho que vale começar a ouvir. O segundo é um artista bem menor, mas que eu descobri aqui. É um artista chinês-vietnamita, mas baseado aqui em Londres, em South London, que é muito específico, assim, tipo uma coisinha meio, não sei, lá não é nem um pouco chique, então quem é de South London é de South London, sabe? Tipo, não confunda com o resto. E ele chama Jumbo e ele faz tipo um trap, hip hop, assim, bem específico dessa estética South London. E é muito massa, eu acho que vale a pena ouvir. Ele é bem pequeno, assim, bem indie. Entrando no Spotify dele já vai ter uma primeira música que eu acho muito legal, que é Montauk Madness. Então é meio que um carinha que tá nessa cena aqui de Londres, desse trap meio grime, sei lá, mas ele é
de uma galera da Ásia ali, do Você tá curtindo os sons locais, hein? Por isso que você tá de dreadlock? Vocês estão vendo? Adele da Jamaica. Eu vou lá no carnaval com minha roupa jamaicana. Que lê Adele. Mas enfim, vai ouvir o Jumbo, é muito massa. Ele é meio tchutchuquinho também. O Instagram dele é legal. Sim, sempre legal ver gente. Saudades de ouvir tchutchuquinho da Elo. Tchutchuquinho. Gente, preciso voltar pra falar mais sobre os tchutchucos no mundo da música, né? Tá faltando esse conteúdo. Mas é isso, gente. Essas são minhas 2 diquinhas. Kleber, quais são suas dicas? Vamos lá, todo mundo sabia que eu ia sair de férias. O que acontece? Na semana das minhas férias, eu tive febre depois de 2 anos e gripe. Nossa. Aí, pra piorar, aí eu fiquei uma semana meio de molho, mas eu falei, vou viajar. Eu estava com uma semana de férias programada pra ficar em Ilhabela, fazer passeios, fazer trilhas. E como o Renan falou na semana passada, eu estava indo pra Islândia, porque ficou com 5 dias de chuva em Ilhabela. E aí, o que acontece? Eu cheguei na segunda e na terça, 11h30 da manhã, eu estava voltando embora. Eu fiquei menos de 24 horas em Ilhabela, porque todos os meus rolês cancelaram, eu perdi tudo, assim, não valia a pena ficar. Deus. O Airbnb que eu peguei... que perde tudo, veja como ele está. Gente, sem zoeira, o Airbnb que eu peguei era uma sujeira, no nível que tinha uma mesinha no canto do quarto que tinha areia. Tipo, tinha assim, literalmente areia. Mentira. Eu achei que era a textura da mesa. E aí eu passei a mão e a textura veio junto. Passou o dedinho, passou. E aí eu falei assim, eu vou ficar 5 dias nesse lugar, passando... Juro, a coberta que eles me deixaram, nem o pudim tem. A cobertinha do pudim é mais limpa do que aquilo. Foi uma sucessão de cagadas. Eles me jogaram no lugar que eu não jogaria o meu bulldog francês. Eu fui muito maltratado aqui. E aí, assim, fica menos de... Eu juro pra vocês. Cara, eu ia fazer uma trilha de 12 horas na chuva. Aí bateu o bom senso. O bom senso falou... Trilha de 12 horas, né? Já tinha começado por aí. Uma trilha de 12 horas. Eram 6... ida e volta dá umas tipo, 6 horas. Tempo que você chega na praia, toma volta banho. De barquinho, né? Pelo amor de Deus. Então, mas o Nick tinha me reclamado. Enfim, tudo cagou. Então eu fiquei em casa. Comecei a ver Only Murders on the Building. Estou adorando. Comecei a ver Pacificador e terminei. Adorei. Dica do Nick maravilhosa. Mas eu trago aqui 3 recomendaçõezinhas muito boas. Primeiro é um filme, Shin Godzilla, de 2016. Tem na HBO Max. É uma direção do Hideaki Anno e do Shinji Higuchi. O Hideaki Anno é um dos caras que foi diretor de Evangelion. E é muito bom, porque é um filme sobre Godzilla. E o foco não está na criatura e nas questões para derrubar ela, mas na burocracia envolvendo o governo. Então, o Japão é um país altamente burocrático e é muito realista como que um país se organizaria para enfrentar uma criatura gigante, só que ao mesmo tempo tem destruição, tem morte, tem gente explodindo, tem raio laser, tem tudo aquilo que você espera de um filme do Godzilla. Tem na HBO Max, e assim, é muito, muito, muito bom. Esquece o que eles fizeram de Godzilla do cinema norte-americano, que é uma bomba, e foca nesse que é incrível. Eu vou assistir, eu não sabia que tava no HBO, todas as críticas que eu tinha lido falavam muito bem. É bem, assim, é muito frenético, é um textão, é um roteiro muito bem produzido, assim. Disco, eu estou pegando durante as férias, várias listas de discos, de melhores discos de todos os tempos. E aí eu cheguei num do Rate Your Music, que eu não conhecia, que se chama Fishman's Long Season, de 1995. O que é o Fishman's? Ele é um grupo japonês que faz um misto de dream pop, jazz, dub, música psicodélica. Quem gosta de Stereolab, Beck, Haruomi Hosono, Cornelius, vai adorar. E eles têm esse disco de 1995, que é o Long Season, que é uma música só, 35 minutos, ela meio que se divide em 5 atos, mas é uma música contínua no Spotify e é maravilhosa. Tem trechos cantados em japonês, mas ela funciona muito mais pela melodia e pelos arranjos. Eu tenho certeza que o Nick vai ouvir isso aqui, se eu não sei se já não conhece, e não vai adorar. Mas... E por último, que eu vi ontem no cinema, David Bowie, Moon Age Daydream, novo documentário do nosso camaleão do rock. A direção é do Brett Morgan, que é o cara que fez aquele polêmico documentário Cobain, Montage of Heck, que as pessoas que eram amigos do Kurt Cobain falaram que não reconheceram ele nesse documentário. E assim,
Eu vi esse documentário, o do Bowie, no IMAX, e ver Bowie na tela grande é sempre maravilhoso. Sei lá, 5 minutos de documentário eu já tava chorando. Tem vários momentos musicais, muito material inédito, coisas que, sei lá, só foram exibidas na TV inglesa dos anos 70 e 80 e nunca mais ninguém teve acesso. Ver Bowie em IMAX com qualidade de áudio e de vídeo, assim, é sempre fantástico, mas eu fiquei meio dividido com o documentário. Eu acho que ele enverga para umas coisas muito bregas em alguns momentos. Ele também é o editor do filme. Tem uns efeitos visuais que eu achei, assim, breguíssimos. Tipo assim, última categoria, coisa da Record não faria uma coisa dessa, assim. Repete muito a imagem, mas tem momentos muito bons. A parte mais importante do filme, que vai de 1972 a 80, que é a parte mais interessante do filme, é maravilhoso, assim, é muito gostoso de assistir, ver os comentários, ver as reflexões do Bowie sobre gênero. Tem um momento que um entrevistador pergunta pra ele, essa bota que você tá usando é uma bota feminina ou masculina? E aí ele fala, é uma bota-bota, sabe? Então é muito legal ver o quanto o Bowie era um cara inteligentíssimo, transgressor e muito melancólico. Então o filme transparece muito dessa melancolia, mas eu acho que ele se estende para além do necessário. E aí ele começa a acelerar. Quando ele chega nos anos 90, é muito rápido. Ele mal fala dos anos 2000. Ele pouco fala do Black Star. Vai para uns lances meio existenciais, filosóficos, que são meio bosta, assim, em alguns momentos. Fica meio autoajuda em alguns pontos. Mas, apesar de tudo, apesar de parecer que eu detestei, eu acho que vale a sessão. Eu acho que vale ver. Documentário é sempre bom ver no cinema quando vocês tiverem a oportunidade. E como ele tem produção da BMG e da Live Nation, ele tem, tipo, esse tá circulando em muitas salas brasileiras, então vale a pena ver. Mas quem quiser esperar, ele também é um documentário com distribuição pela HBO. Então ele já tem previsão de lançamento pelos próximos meses na HBO Max. Então, pra quem não tem acesso ao cinema, logo ele tá chegando por aí. É isto. Boa. Renan, sua vez. Bom, a minha dica de hoje é uma dica requentada. Mas é requentada porque é um filme que eu citei naquele episódio que a gente falou sobre artistas no cinema, que é o Paris 13º Distrito, e ele chegou agora na MUBI. E é um filme que eu assisti no cinema, assim, sem esperar muita coisa, e me surpreendeu muito, assim. Então eu acho que vale a pena assistir agora que ele chegou no streaming. O filme é dirigido pelo Jacques Hardy, sei lá como fala. E aí o ponto de chave pra mim é que no roteiro ele tem colaboração da Céline Sciamma, que é a diretora de Retrato de uma Jovem em Chamas. E eu acho que ela traz um olhar completamente diferente pro filme. O filme vai acompanhar 4 jovens vivendo a vida deles nesse distrito de Paris. E aí eles têm, tipo assim, eles namoram, um fica com o outro, pula de galho em galho, eles ficam achando namorados na internet. Coisas de millennials, só que é tipo tudo muito, muito bem escrito, sabe? O elenco é extremamente bonito. O filme é protagonizado pela Noémie Merlan, que é a menina do Retrato de uma Jovem em Chamas. Tem a Jenny Beth, que é a cantora do Savage. E ela tá, tipo assim, irreconhecível, e ela também é maravilhosa. O menino Makita Samba é, tipo, os homens mais lindos que eu já vi na tela do cinema. Eu fiquei encantado. E a menina, a Lucy Zhang, ela foi indicada a vários prêmios, tipo assim, Revelação na França. Então ela é, tipo assim, atrizes para se ficar de olho. E aí eu achei o filme muito gostosinho. Se chama Paris 13º Distrito e chegou essa semana na MUBI. É isso. E você, Nick Silva? Bom, tenho 2 diquinhas. A primeira é um filme que eu assisti ontem, que chama Do Revenge. Tá no Netflix. Em português chama Justiceiras. Pior nome possível. Mas é o filme mais bobo que eu assisti esse ano, mas é muito divertido, assim. Sabe esse filme adolescente meio... que não é besterol, mas... Enfim, filme bem adolescente, assim, bem sessão da tarde. Tem a Maya Hawke, que é a mina do Stranger Things. Tem a Camila Mendes, que é uma meio que semi-brasileira, assim, que fez sucesso lá, fez Riverdale e outras coisas assim. E aí é aquele filme meio... Tipo, as 2 minas se juntam pra fazer uma vingança e tal. Mas aí rola um plot twist, rola o plot twist do plot twist. E é bem divertido, assim. Tipo, o fim é que vale a pena. E minha segunda dica é um coletivo marxista-leninista de conteúdo, de criadores de conteúdo. Gente, ele tá que chama todo Soberana. Político. Eu já dei dica de um deles, que é o Ian Neves.
Ele faz parte desse coletivo. E, puta, eu tô viciado nos vídeos dessa galera, assim. O Frog tá lá dentro, o João Carvalho tá lá dentro. Enfim, são programas bem legais. O Ian e o João Carvalho tem uma sessão de lives lá que chama Pororoca de Chorume, que é simplesmente maravilhosa. O João e a Laura Sabino tem outro que é o Sommelier de Liberais também, que é outra coisa maravilhosa. Esse é mais galhofa, assim, mas é super divertido. E é isso, vamos nos politizar, gente. E é isso aí. Boa. Então a gente quer agradecer a nossa convidada especial, direto de Londres. Ela tava lá juntinha na porta, separando brigas de bolsonaristas com repórteres da BBC, a nossa Elo Cleaver. E deixar aqui o seu espaço para você deixar as suas redes, onde as pessoas te acham, onde elas podem acompanhar a sua cobertura UK. Muito obrigada, meus anjos. Obrigada pelo convite. Assim que a véia morreu, eu recebi uma mensagem de vocês. Eu achei véia. Perfeito. A Elisa morreu, foi perfeito. Obrigada, eu amei, eu tava com saudades. E vocês encontram no Instagram lá, se vocês quiserem me seguir, @elocliver no Insta, no Twitter. E @Revista Balaclava. Acho que pra quem não me conhece, se vocês têm novos ouvintes, eu produzo a Revista Balaclava e no final do ano tem Balaclava Fest, né, minha gente? Que vai ser babado, vai ter Always, vai ter Crumb, vai ter Fleet Foxes. E teremos Você vai revista estar no nova. Brasil? Eu provavelmente, se eu conseguir um trabalho, não. Será que alguém vai querer me empregar? Não sei, vamos ver. Mas assim, talvez sim, porque teremos revista nova e eu estarei lá para trabalhar nesse babado. Então, Bora isso. fazer esse meet and greet aí, hein, Elo? Vamos fazer esse meet and greet no Balaclava Fest, que foi uma farra no semestre passado também. E vai ser uma farra, pelo amor de Deus, em dezembro. Eu sou _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E essa semana tivemos outro programa extra, que foi o do Kleber, falando sobre o Dolittle do Pixies, junto com o Vinícius do Telefonemas. Foi bem legal esse programa. Eu que não gosto de Pixies, fui ouvir depois do disco. Nossa, então você me decepciona todo dia, Nick Silva. Eu sou uma decepção pra todo mundo, Kleber. É mesmo. Nossa, Nick, calma. Pixies, Nick, isso aí é básico. Tá bom. Eu sou @KleberFac no Twitter e no Instagram. E semana que vem, Renan Guerra, Renan é apresentador que se cuide. Eu estou de volta, Doll. Porque você é em candidatura junto com a Rodrigo apresentadora. Exatamente. Siga a gente também nas redes sociais, @podcast VFSM no Instagram e no Twitter. E se puder, doe no padrim.com.br/podcast VFSM. Você consegue ajudar a gente a partir de R$5. Você tem acesso a alguns programas especiais com bastante antecedência. É isso. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.